Com o Papo Digital, procuramos abordar a aplicação das diferentes áreas do direito frente aos desafios trazidos pelas novas tecnologias. No Papo Digital de hoje, abordaremos o regime de responsabilidade civil trazido pela Lei Geral de Proteção de Dados sob uma ótica de direito civil. Um dos grandes debates que tem surgido com o advento da Lei de Proteção de Dados é a questão da natureza da responsabilidade civil. A lei ela traz um capítulo de responsabilidade civil, mas ela não tem nenhum dispositivo específico que indique qual é o regime adotado. A gente não tem uma regra expressa adotando a responsabilidade civil objetiva, mas também não temos na lei, por outro lado, nenhum dispositivo que indique precisamente que a responsabilidade na LGPD tem como fundamento a culpa. E daí tem surgido inúmeros debates, né? Há uma corrente que sustenta que porque a LGPD ela se inspirou em vários dispositivos do CDC, ela teria então acolhido a responsabilidade objetiva. E de fato, vários dispositivos da LGPD são mesmo inspirados no CDC. A gente tem lá uma regra que indica a inversão do ônus da prova, o próprio artigo 45 remete ao CDC. Agora também, por outro lado, há algumas pistas na lei que indicam que o regime adotado foi o de natureza subjetiva. A lei ela impõe assim, uma série de deveres para o controlador dos dados, para o operador dos dados. Por que a lei imporia deveres se fosse para, ao final, estabelecer um regime objetivo de responsabilidade civil? Isso também não faz muito sentido, né? O próprio artigo 43, que é muito parecido com a redação do parágrafo 3º do artigo 12 com o parágrafo 3º do artigo 14 do CDC, ele é parecido, mas ele tem algumas diferenças sutis que precisam ser examinadas. Enfim, eu acho que isso ainda vai dar muito pano para manga, eu acho que essa questão ela está ainda começando a ser discutida, mas ainda vai dar muita discussão. Toda essa discussão ela vai impactar a própria redação dos contratos, não só o contrato entre titular de dados e controlador, mas também um contrato firmado entre controlador e operador. Enfim, é uma discussão que está na ordem do dia.